Capítulo 13. Ventos de Tempestade, Parte 2. Certa noite, encontrei-me tomada pelo espírito atravessando o oceano numa velocidade terrível. Como a velocidade da luz, cheguei ao que pensava ser a Nova Inglaterra nos Estados Unidos, embora nunca tivesse estado lá. Estava à frente de uma casa ou era um asilo para velhos? Flutuei então para um quarto com camas duplas. Numa cama jazia uma mulher de meia idade, rosto redondo, olhos azul claro e uma mistura de cabelo curto, grisalho e branco. Uma colcha branca de algodão em padrões triangulares cobria a cama. Obviamente, ela estava muito mal. Percebi que tinha câncer. Numa cadeira ao lado, uma enfermeira lia para ela. Então, vi o senhor no canto daquele quarto. Me ajoelhei perante ele e lhe perguntei o que devia fazer. Ore por ela, ele disse, de modo que fui até a cama da mulher e orei fervorosamente por sua cura. Na manhã seguinte, deixei-me ficar à janela, ainda espantada pelo que tinha acontecido naquele quarto, do outro lado do mar. Por que Jesus tinha pedido que eu orasse pela mulher? Ele estava lá. Entretanto, pediu-me que orasse por ela. Estava principiando a ter um vislumbre de uma revelação tremenda. Nossas orações são vitais ao Senhor. Ele opera por meio delas. Fui levada, então, ao capítulo 5 de Tiago. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nossa oração, pois, liberta esse poder para a pessoa por quem suplicamos. Outra vez tive uma visão de estar embarcando num navio. A prancha de embarque levava a um quarto. Cristo estava de pé naquele quarto. Ele parecia estar me dando instruções. Então desci a prancha. Ao pé dela, uma senhora, vestida com roupas ocidentais, saia, blusa, esperava por mim. Aproximando-se, ofereceu-me o braço e então saímos juntas. Aonde estamos indo, senhor? Perguntei por sobre meu ombro, mas ele não queria me dizer. O sonho parecia indicar que eu iria sair de viagem. Embora dessa vez eu estivesse indo a um destino desconhecido, ainda assim Jesus estaria protegendo a viagem. O sonho deixou-me em estado de prontidão, de modo que não fiquei espantada com as notícias trazidas por um velho amigo. Em março de 1971, alguns meses depois de Bruto ter tomado o poder, recebi uma visita de Yakub, um amigo que trabalhava para o governo. Ele tinha sido íntimo de nossa família por muitos anos. De fato, quando meu marido era ministro, houve uma época em que o Paquistão esteve em declínio econômico com um sério desequilíbrio gerado pelas importações. E Yakub e eu tínhamos ajudado a inaugurar um programa que veio a ser chamado de Plano do Viver Simples. A ideia básica era encorajar as indústrias paquistanenses a produzir nossos próprios bens, diminuindo a necessidade de importações. Fomos por todo o país estimulando pequenas fábricas e tentando dar início a pequenas indústrias. Encorajamos as tecelagens locais e a produção de tecido. Nós mesmos tínhamos voluntariamente entrado num programa de austeridade, usando vestes tecidas em casa. Tudo correu bem, pois o plano do Viver Simples foi um grande sucesso. À medida que as fábricas locais progrediam, a condição econômica do Paquistão melhorava. Desde então, Yaqub visitava-me ocasionalmente a fim de discutir política e a situação mundial. Ele sabia das posses de nossa família, pois tinha visitado as muitas propriedades que tínhamos por todo o Paquistão, e sabia que a maior parte de nossa renda provinha de empreendimentos imobiliários. Bilkis, disse ele, quase em tom de desculpa. Tenho conversado com amigos e um assunto de sua situação financeira foi trazido à baila. Você já pensou em vender um pouco de suas terras? Acho não ser seguro ser todas as suas rendas investidas em propriedades. Bhutto, o atual presidente, está prometendo uma reforma agrária. Era muita consideração de Yaqub dizer-me tal coisa, e não sem risco. Com a hostilidade crescente para com a classe governante de ontem, o carro do governo que ele usava à porta de minha casa podia facilmente trazer-lhe complicações.
Obrigada, Jacob, disse eu, tentando controlar minha voz. Mas como as coisas estão agora, estou decidida. Nada de modo algum me forçará a mudar. Eu estava dizendo uma coisa infantil, é claro. A velha Bilks, com sua maneira imperiosa e teimosa, estava aparecendo. Entretanto, era uma atitude que não surpreendeu meu amigo de modo algum. Eu já esperava por sua resposta, Bilks, disse Jacob, alisando o bigode e sorrindo. Ainda assim, pode chegar o dia em que você deseje sair do Paquistão. Se precisar de ajuda, se esse dia chegar, meu bom amigo, certamente me lembrarei de sua oferta. Depois disso, outro sonho. Dessa vez de Haisham, geralmente tão reservada. Ó, Begum Sheik, exclamou minha criada, ajoelhando-se ao pé do divã, do qual eu estivera sentada naquela noite fria em que me encontrei com o senhor. Tive um sonho horrível, horrível. Posso contá-lo à senhora? É claro. Escutei com atenção. Haisham contou-me que no seu sonho alguns homens maus haviam entrado na casa e me haviam feito prisioneira. Lutei com eles, exclamou ela. Gritei, Begum, corra! E no sonho via-a correr para fora da casa e tentar fugir. Os olhos castanhos escuros de Haisham estavam úmidos de lágrimas. Era eu quem tinha de confortá-la. Mas para isso não era difícil. Nas palavras que disse, descobri conselhos a que eu mesma devia prestar mais atenção. Minha querida, disse eu, o senhor tem me falado muito ultimamente a respeito da possibilidade de eu ter de fugir. E isso pode acontecer. A princípio, recusei-me a crer, mas agora estou começando a duvidar. É possível, disse eu, levantando-lhe o queixo pálido e sorrindo, que eu precise partir mesmo. Mas se tiver de ir, será no tempo do Senhor. Estou aprendendo a aceitar isso. Você acredita em mim? A pequena criada ficou em silêncio e então disse: Que maneira maravilhosa de viver, Begum Sahib. É, deveras. É a única maneira. Nada mais está sob meu controle. Embora eu realmente acreditasse em tudo o que disse, enquanto a criada saía do quarto, descobri que não controlava minhas emoções tão bem como parecia. Fugir? Correr? Eu? A série de mensagens, tipo experiências, começou a suceder mais rapidamente no outono de 1971. Certo dia, Nurjan veio a mim esbaforida e tensa de emoção. O que é, Nurjan? Disse eu, enquanto ela começava a escovar meu cabelo com as mãos tremendo. Oh, Begum Sahib, soluçou Nurjan. Eu não quero que a senhora seja ferida. Ferida? Ferida pelo quê? Nurjan enxugou seus olhos. Contou-me que seu irmão, seu próprio irmão, tinha ido à mesquita no dia anterior e escutado um grupo de homens dizendo que finalmente havia chegado a hora de fazerem alguma coisa contra mim. Você tem alguma ideia do que eles planejam? Não, Begum Sahib, disse Nurjan. Mas estou com medo, não somente pela senhora, mas também pelo menino. Uma criança de 9 anos de idade, eles não se atreveriam. Begum Sahib, este já não é o país que foi há 5 anos atrás, disse Nurjan, seriamente, tão diferente de sua natureza geralmente borbulhante. Por favor, tenha cuidado. E na verdade, algumas semanas mais tarde, algo de fato aconteceu. Tinha sido um dia tão lindo. O outono estava no ar, a monção havia passado e o tempo era fresco e seco. Nada tinha acontecido por vários dias e comecei a pensar que, afinal de contas, estávamos vivendo numa idade moderna. Era 1971 e não 1571. As guerras santas eram coisa do passado. Subi ao quarto para meu período de oração. Subitamente, sem saber porquê, senti um impulso fortíssimo de pegar Mahmud e correr para fora de casa. Que coisa tola! Mas o impulso era tão definido que corri pelo corredor, acordei Mahmud e, sem explicar nada, empurrei a criança ainda meio adormecida e protestando o corredor abaixo. Ainda sentindo-me ridícula, desci correndo as escadas, abri as portas e corri para fora. No instante em que cheguei ao terraço, senti o cheiro acre de fumaça. Alguém devia estar queimando galhos de pinheiro.
Tínhamos uma regra que vinha de longa data de que ninguém tinha permissão para queimar lixo em minha propriedade. Fui à procura do jardineiro e, ao rodear a casa, estaquei, horrorizada. Empilhado contra a casa estava um monte de galhos secos de pinheiro em chamas. A labareda crepitante subia rapidamente pelo lado do edifício. Gritei. Os criados vieram correndo. Logo, alguns corriam ao riacho com baldes e traziam-nos cheio d'água. Outros desenrolaram a mangueira do jardim e jogavam água nas chamas, mas a pressão da água ainda era pouca. Por uns instantes parecia que o fogo ia pegar na madeira saliente sob o telhado, que começava a soltar fumaça. Não havia jeito de jogar água naquela altura. A única maneira pela qual podíamos evitar que a casa se queimasse era apagar as próprias chamas. Corremos contra o tempo. Os 10 criados formaram uma fileira até o riacho e começaram a passar baldes d'água de uma pessoa para outra, entornando-o às vezes com mais pressa do que se podia. Todo mundo trabalhou arduamente por meia hora. Finalmente, dominamos as chamas. Estávamos de pé, em círculo ao redor do fogo, suados e todos tremendo. Alguns minutos mais e a casa teria pegado fogo, sem possibilidade de salvamento. Percebi os olhos de Nurjan. Ela estremeceu de leve e assentiu com a cabeça para mim. Eu sabia exatamente o que ela estava pensando. A ameaça havia sido cumprida. Olhei para as traves de madeira com as pontas negras de carvão, para as manchas de fuligem nas paredes brancas de minha casa. Agradeci ao Senhor nada mais ter acontecido e tremi ao pensar no que poderia ter ocorrido se eu não tivesse sido levada para fora a tempo. Uma hora depois, após a polícia ter vindo investigar, tomar notas, interrogar a mim e aos criados, estava eu de novo sentada em meu quarto. Apanhei a Bíblia para ver se o Senhor tinha alguma coisa especial para dizer-me. Um versículo parecia saltar da página. Gênesis, capítulo 12, verso 22. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Abaixei o livro e, olhando para cima, disse: Tudo o que o Senhor precisa fazer agora é mostrar-me a maneira pela qual o Senhor deseja que eu vá. Será fácil ou será difícil? E acima de tudo, Senhor, disse eu, dessa vez as lágrimas enchendo-me os olhos. E o menino? Ele pode vir também, o Senhor tem me tirado tudo. Isso também inclui tirar a minha criança. Certo dia, 6 meses mais tarde, em março de 1972, o Senhor falou comigo de novo mediante outro sonho. Haisham veio a mim com os olhos transbordando de preocupação. Begun Sahib, disse Haisham, o cofre de dinheiro é seguro? Ela se referia ao cofre portátil em que eu guardava o dinheiro de nossa casa. É claro que é seguro, respondi. Por quê? Bem, Haishan explicou, obviamente tentando controlar sua voz. Tive um sonho na noite passada no qual a senhora ia de carro para uma viagem longa. Levava o cofre. Sim, disse eu. Isso não era coisa incomum, pois muitas vezes o cofre ia comigo nas viagens. Mas o sonho era tão real, insistiu Haisham. E a parte triste é que enquanto a senhora viajava, algumas pessoas tentavam roubar o cofre. Ela tremia e eu uma vez mais tive de confortá-la, assegurando-lhe que a perda do dinheiro me levaria para uma dependência ainda mais íntima de Deus. Depois de ela ter voltado ao trabalho, fiquei pensando no sonho. Seria profético? Estaria ele dizendo-me que minhas finanças seriam tiradas? Estaria eu, em breve, completamente desprovida de recursos, correndo para o desconhecido sem nenhum apoio financeiro? Esses foram dias espantosos. 2 meses depois, num dia quente de julho de 1972, um criado veio anunciar a chegada de meu filho, Khalid. Khalid? Meu filho ainda morava em Lahore. Por que fazer uma viagem especial, particularmente nesse calor intenso? O que era tão importante que ele não podia me dizer ao telefone? Khalid esperava-me na sala de visitas. Filho, exclamei ao entrar. É tão bom vê-lo de novo. Mas por que não me ligou? Khalid veio até mim e me beijou. Fechou a porta da sala e, sem preâmbulos, lançou-se ao propósito de sua visita. Mamãe ouviu um rumor horrível. Parou, tentou sorrir. Khalid baixou o tom de voz e continuou.
Mamãe, o governo vai desapropriar muita propriedade privada. Minha mente voltou-se à visita do meu amigo que trabalhava para o governo e que havia dito a mesma coisa cerca de um ano atrás, em março de 71. Será que sua visita profética estava agora se cumprindo? Khalid contou-me de que o presidente Bhutto estava começando suas reformas agrárias e que era muito provável que minhas propriedades estivessem entre as primeiras a serem nacionalizadas. O que você acha que devo fazer? Perguntei. Será que tomarão tudo ou somente uma parte? Khalid levantou-se e foi até a janela do jardim, com pensamentos profundos. Voltando-se para mim, ele disse: Bem, mamãe, ninguém sabe. Talvez fosse melhor vender um pouco de suas propriedades em porções pequenas. Dessa forma, o novo proprietário estaria protegido contra a apropriação do governo. Quanto mais pensava a esse respeito, mais sentia que a sugestão de Khalid fazia sentido. Fomos então discutir a questão com Toone, e todos concordamos ser essa a maneira correta de proceder. Ficou decidido. Khalid voltaria a Lahore e nos encontraríamos com ele lá, a fim de dar andamento aos papéis. Foi assim que, numa manhã quente de 1972, Tony, Mahmoud e eu estávamos quase prontos para a viagem a Lahore, a fim de ver corretores para tratar da venda de minhas propriedades. A sair de casa, a beleza do jardim me atingiu. As flores de verão estavam em sua maior beleza, e até as fontes pareciam borbulhar mais alto que de costume. Estaremos de volta em algumas semanas, disse eu aos criados reunidos nos degraus da frente da casa. Todo mundo parecia aceitar essa ideia. Todo mundo, isso é, menos Nurjan e Raisham. Nurjan subitamente explodiu em lágrimas e saiu correndo. Tristemente, subi ao meu quarto a fim de apanhar alguma coisa que tinha esquecido. Ao voltar de novo para o hall a fim de descer, Raisham estava de pé à minha frente. Tomou a minha mão com os olhos cheios de lágrimas. Deus vá com a senhora, Begum Sahib. Raisham e eu ficamos paradas no hall em silêncio, nada dizendo, mas compreendendo tudo. De alguma forma percebi que eu não mais veria essa pessoa alta e esbelta de novo. Ela, com quem me tornara tão íntima. Apertei-lhe a mão e sussurrei: Não há ninguém que possa pentear meu cabelo como você. Haisham levou as mãos no rosto e saiu correndo. Estava a ponto de fechar a porta do quarto quando algo me deteve. Entrei de novo no quarto e fiquei parada em pé. Um silêncio pairava sobre o quarto mobiliado de branco. O sol matinal entrava pela janela do jardim. Fora ali que me encontrei com o Senhor pela primeira vez. Dei as costas para o quarto e para meu precioso jardim, onde tantas vezes havia sentido a presença do Senhor. Saí da casa e caminhei em direção ao carro. Existiam pessoas em Lahore a quem ficaria extremamente feliz em rever. Primeiro, é claro, Khalid, sua esposa e a filha adolescente. Também havia a possibilidade de ver os Old. Eu tinha escrito que iria a Lahore. Sua nova missão ficava numa vila a alguma distância da cidade, mas esperava ver esses velhos e queridos amigos. Lahore, como de costume em julho, estava terrivelmente quente. Das ruas subia o vapor da chuva de uma última monção. Ao passarmos pelas ruas movimentadas do centro da cidade, um alto-falante num minarete acima de nós irradiava a voz metálica da oração do meio-dia de um muezzin. O trânsito subitamente diminuiu enquanto os carros e caminhões procuravam estacionamento. Os motoristas desciam para a calçada, estendiam seus tapetes de oração e começavam a se prostrar. Toone só pôde ficar conosco por pouco tempo em virtude de obrigações anteriores. Depois de arrumarmos os papéis necessários e de termos uma conversa curta, Khalid levou-nos à estação ferroviária para que Toone pegasse o trem. Na estação tivemos um instante de pungência, um período mais triste do que eu poderia compreender. Segundo planejado, Mahmoud veria sua mãe de novo em alguns dias. Entretanto, todos nós percebemos algo inusitado nessa despedida. Mahmoud, com quase 10 anos de idade, tentava conter as lágrimas ao beijar sua mãe. Toone chorava abertamente enquanto abraçava o filho. De repente, eu também estava chorando e os três nos abraçamos na plataforma de embarque. Finalmente, Toone jogou o cabelo castanho escuro para trás e sorriu.
Ora, vamos nos animar, isso aqui não é um funeral. Sorri e a beijei de novo. Mahmoud e eu a seguimos com os olhos enquanto embarcava no trem. O trem apitou e os vagões começaram lentamente a sair da estação. Uma dor profunda invadiu meu coração. Procurei o rosto de Tony na janela, a localizei. Mahmoud e eu jogamos beijos, muitos beijos. Avidamente, fixei o rosto de Tony na mente, gravando-o na memória. O dia seguinte, gastei-o com corretores de imóveis que me preveniram de que a venda de minhas propriedades levaria várias semanas. Khalid assegurou-nos que seríamos bem-vindos por todo o tempo que quiséssemos permanecer em sua casa. A única coisa que me perturbava é que não teria comunhão espiritual. Agora, sabia por que os discípulos saíam em duplas. Os cristãos precisam uns dos outros para apoio e conselho. Telefonei para os Old. Que bom foi ouvir de novo a voz de Mary. Rimos, choramos e oramos juntas ao telefone. Embora tivessem uma agenda muito ocupada que os impedia de vir a Lahore, é claro que podiam colocar-me em contato com cristãos na cidade. Mary mencionou especialmente a esposa de um professor universitário, Peggy Sholorots. Estranho, porque meu coração bateu mais rápido ao som desse nome? Dentro de minutos, Peggy e eu estávamos conversando ao telefone. Dentro de algumas horas, ela estava na sala de visitas de Khalid. Ao me ver, seu rosto transformou-se em um largo sorriso. Diga-me, Begum Sheikh, disse ela, é verdade que você encontrou Jesus pela primeira vez em um sonho? Como é que veio a conhecer o Senhor? Ali, na sala de visitas, contei a Peg minha história toda, justamente como tinha começado 6 anos atrás. Peg ouviu com toda a atenção. Ao terminar, ela pegou minha mão e disse a coisa mais espantosa. Gostaria que você fosse aos Estados Unidos comigo. Olhei para ela estonteada, mas de novo meu coração disparou. Estou falando sério, disse Peg. Parto em breve a fim de colocar meu filho na escola. Ficarei nos Estados Unidos por 4 meses. Você poderia viajar comigo e falar às nossas igrejas lá. Ela estava tão entusiasmada que eu não quis arrefecer-lhe o ânimo. Bem, disse eu sorrindo, agradeço o convite, mas deixe-me orar a respeito. Na manhã seguinte, uma criada entregou-me um bilhete. Eu o li e dei uma risada. Era de Peg e dizia: Você já orou? Sorri de novo, amassei o bilhete e não fiz nada. Era um absurdo até mesmo pensar nisso. A menos que, subitamente, os acontecimentos dos 2 anos passados me vieram à mente numa onda enorme. Os sonhos, as advertências, ameaças, o incêndio. Minha decisão de fazer o que quer que o Senhor desejasse, ainda que significasse deixar minha terra natal. Não, não tinha realmente submetido a pergunta de Peg ao Senhor. Mas agora o fiz. Coloquei a viagem em suas mãos. Era difícil porque uma parte de mim, que eu não compreendia, sabia que se eu partisse não seria só por 4 meses, mas para sempre. Senhor, direi uma vez mais, tu sabes quanto desejo permanecer em minha terra. Afinal, tenho 52 anos de idade e essa não é uma boa idade para começar tudo de novo. Mas, suspirei. Mas, essa não é a coisa mais importante, não é? Tudo o que realmente importa é permanecer em tua presença. Por favor, ajuda-me, Senhor, a jamais tomar uma decisão que me venha a afastar da tua glória.